Assista até o fim. Sua alma já sentiu que algo não estava certo. Você já se sentiu desconfortável diante de um elogio? Já percebeu uma bondade que parecia te enfraquecer e não te fortalecer? Carl Jung dizia que as pessoas projetam suas sombras quando não as enfrentam, e uma das formas mais perigosas de projeção é a mentira disfarçada de carinho. Nem toda manipulação é gritada. Algumas são sussurradas com voz doce. Algumas mentiras não se dizem, se demonstram com abraços forçados, promessas cheias de intenção oculta ou gestos generosos que cobram uma dívida invisível. A pior forma de mentira não é aquela que te engana, é aquela que te cala, que te faz duvidar de si mesmo, que entra pela porta da gentileza, mas amarra sua liberdade em silêncio. Muitas pessoas não mentem para te proteger, mentem para te prender. Mentem para preservar a imagem que construíram de si mesmas, a imagem de alguém bom, compreensivo, incapaz de fazer mal. Mas a bondade verdadeira nunca exige submissão, nunca silencia sua intuição, nunca te faz pequeno para parecer grande. Esse vídeo é sobre isso, sobre a sombra que se esconde nas boas intenções, sobre como o bonzinho pode ser mais perigoso que o perverso, porque ele te confunde. E sobre como destruir essa mentira começa com um gesto simples, mas difícil: confiar de novo no que você sente, mesmo quando o mundo diz que é exagero. A mentira mais perigosa não é a que te faz desacreditar dos outros, é a que te faz desacreditar de si mesmo. Quando alguém mente olhando nos teus olhos, você desconfia. Mas quando alguém mente com doçura, com gestos afetuosos, com a máscara da compaixão, é aí que a alma começa a rachar. Carl Jung alertava que onde há excesso de virtude, quase sempre há sombra, porque a verdadeira bondade não precisa ser exibida, ela age em silêncio. Já a bondade manipuladora fala alto, quer aplausos, quer que você sinta que precisa retribuir. Ela quer te manter devendo. Você já sentiu isso? Alguém que faz muito por você, mas no fundo, tudo tem um preço. Nem sempre é financeiro. Às vezes, o preço é sua autonomia, sua voz, sua clareza. Pessoas assim parecem anjos, até você tentar discordar delas, até você dizer não, até você deixar de ser quem elas moldaram. É nesse momento que o carinho vira crítica, que o apoio vira controle, que a máscara cai e você começa a ver. Nunca foi sobre você. Sempre foi sobre manter o controle sobre você. Essa é a mentira mais comum nas relações. Eu só quero seu bem. Mas o que essa frase esconde é algo mais sutil. Eu quero que você continue sendo quem me agrada. E o pior, a maioria nem faz isso por maldade consciente. Fazem por medo. Medo de perder o controle, de não serem necessários, de não saberem lidar com a sua liberdade. Então te envolvem em uma rede de cuidados, elogios, doçura e preocupação, que parece amor, mas é prisão com laços de cetim. Jung nos ensina que onde há negação da sombra, há risco de possessão. A pessoa que se recusa a ver sua própria raiva, sua inveja, sua carência, começa a agir com bondade compulsiva. Ajuda demais, ouve demais e sufoca você com boas intenções. Só que a alma sente. Algo lá dentro se encolhe quando você aceita esse tipo de ajuda. E é assim que a mentira se instala. Porque quando você sente que algo está errado, mas todos dizem que está certo, você começa a duvidar de si. Você silencia seu corpo. Você invalida sua intuição. Você começa a pensar: talvez eu seja ingrato. Talvez eu esteja exagerando. E a mentira vence, porque ela não precisou te convencer, só te confundir. Mas existe um ponto de virada, um momento em que você para de pedir permissão para sentir, em que você aceita que sua intuição não precisa de provas, em que você percebe que aquilo que parece bondade demais, muitas vezes é uma forma de te manter dócil. E dócil não é o mesmo que em paz. Dócil é moldável, é previsível, é funcional para o outro. Em paz é diferente. Em paz você diz não sem culpa. Em paz você não precisa explicar sua verdade para quem nunca quis ouvir. Destruir essa mentira começa aí, com coragem. A coragem de sentir o que você sempre sentiu, mesmo quando ninguém validou.
A coragem de se afastar de quem te envolve em afeto falso. A coragem de perder a aprovação de quem só sabia gostar da sua versão domesticada. Carl Jung diria que esse é o início da individuação, quando você troca o papel social pela verdade interior. Quando você deixa de ser o que esperam e começa a ser quem você é. E isso para muita gente é ofensivo, porque você quebra o jogo. Você sai do roteiro. Você revela, com sua autenticidade, a mentira que o outro se recusava a ver. E aqui está a parte mais libertadora. Você não precisa confrontar ninguém. Não precisa provar nada. A sua clareza já é um espelho que desestabiliza. A sua presença autêntica já é um convite, ou uma ameaça. Alguns vão se afastar. Outros vão tentar te trazer de volta para o papel antigo. Mas os que ficam, esses te veem, não pelo que você oferece, mas pelo que você é. Você cresceu ouvindo que ser bom era se sacrificar, que amar era ceder, que perdoar era esquecer o que te feriu, e sem perceber, foi aceitando migalhas disfarçadas de generosidade. Foi se acostumando com elogios que te mantinham preso, com relações onde o afeto vinha junto de uma cobrança invisível. E o pior, foi achando que isso era amor. Jung dizia que a mentira não é algo que escondemos dos outros, é algo que escondemos de nós mesmos. Porque é mais fácil acreditar na imagem de alguém bom do que encarar a dor de perceber o quanto você foi manipulado em nome do amor. A sombra, quando reprimida, se disfarça. E um dos disfarces mais perigosos é a gentileza estratégica. Pessoas que sorriem enquanto te enfraquecem, que te ouvem, mas não te escutam, que te apoiam, mas só enquanto você continuar sendo útil, submisso, entendido. Você começa a perceber isso quando tenta mudar, quando diz não posso, quando não responde de imediato, quando faz escolhas que não incluem mais o outro como prioridade. A reação é sutil, mas clara. A energia muda. O carinho vira crítica. A voz doce ganha um tom passivo-agressivo. E aí você entende. Aquela bondade não era amor, era controle. O verdadeiro teste da pureza de uma relação é a sua liberdade dentro dela. Se você precisa se moldar para continuar sendo amado, então não é amor. É contrato disfarçado de afeto. E muitos desses contratos foram assinados na infância, quando você foi a criança que agradava, que não fazia escândalo, que via os adultos chorando e decidiu ser forte para não atrapalhar. Foi ali que você aprendeu que ser amado significava sumir um pouco, falar menos, pedir menos, mostrar menos. Mas agora algo em você grita, porque viver se anulando para manter vínculos não é vida, é sobrevivência emocional. E essa sobrevivência cobra caro. Você começa a sentir ansiedade sem motivo, um cansaço que não passa, uma leve tristeza em lugares onde deveria haver paz. É a alma tentando avisar. Você está vivendo uma mentira confortável. E a mentira confortável é a mais perigosa, porque ela não te destrói de uma vez. Ela vai matando sua essência aos poucos. Destruir essa mentira exige um ato radical. Parar de se justificar. Parar de se explicar para quem nunca escutou com o coração. Parar de dar mais valor à aparência de bondade do que à autenticidade. Jung afirmava que só se torna inteiro aquele que aceita seus aspectos sombrios. E muitas vezes, a sua sombra não é maldade. É verdade reprimida. É raiva que você engoliu para manter a paz. É cansaço de sempre ceder. É frustração por ter vivido mais para os outros do que para si. E essa sombra precisa sair. Precisa ser olhada com compaixão. Porque ela não é um defeito, é um alerta, um chamado. Um sinal de que você está pronto para sair do personagem. O personagem do bonzinho, da filha perfeita, do amigo que está sempre disponível, do parceiro compreensivo demais. Esse personagem te trouxe até aqui, mas agora te sufoca. A boa notícia é, você não precisa gritar. Você não precisa virar alguém duro, amargo ou fechado. Você só precisa ser real. E às vezes, ser real é dizer, isso não me faz bem. É se afastar mesmo sem drama. É não responder mensagens que cobram uma versão sua que já morreu.
É olhar nos olhos de quem sempre te manipulou com gentileza e não sentir mais culpa, porque agora você vê, agora você sente, agora você não se trai mais para manter o conforto alheio. A verdade, quando nasce, incomoda, mas também liberta. Ela abre espaço, ela retira o peso, ela devolve a respiração. E sim, algumas pessoas vão embora quando você parar de fingir, mas quem fica, fica porque te ama e não porque te controla. Carl Jung diria que esse é o começo da alma livre, a alma que não precisa mais esconder a própria luz por medo de ofuscar, a alma que se permite ser inteira, mesmo que isso cause desconforto, porque a verdade que destrói o falso é a mesma que reconstrói o verdadeiro, e ela já está dentro de você. Algumas mentiras não são contadas, são encenadas. São relações inteiras baseadas em um acordo silencioso. Eu finjo ser quem você quer, e você me oferece o que eu nunca tive. Esse pacto acontece sem palavras, sem consciência, mas molda vidas inteiras. Você já reparou como certas pessoas boazinhas parecem inofensivas demais? Como se tivessem medo de dizer o que pensam, de impor limites, de admitir qualquer impulso sombrio? Jung chamaria isso de identificação com a persona, a máscara da bondade absoluta, a necessidade compulsiva de parecer puro, calmo, espiritualizado, generoso, mesmo quando por dentro há frustração, inveja, raiva, controle. Essas pessoas não estão mentindo conscientemente. Estão possuídas por um ideal. Um falso eu que acredita que, para ser amado, precisa ser impecável. Mas a alma não sobrevive de aparência. Ela definha em silêncio quando não pode ser inteira. E mais cedo ou mais tarde, essa persona começa a vazar. Vaza nos elogios passivo-agressivos, nos conselhos que mais humilham do que ajudam, no cuidado que te obriga a abrir mão de si, no carinho que vem carregado de dívida emocional. A mentira da bondade se revela não quando você é fraco, mas quando você se fortalece. É quando começa a crescer, brilhar, se afirmar, que o outro mostra que nunca te amou, apenas te controlava. Jung dizia que a sombra aparece nos momentos de conflito, quando a imagem idealizada não dá conta da realidade. E a verdade é que muitos se aproximam de você com boas intenções, mas intenções moldadas pelo medo, medo de serem esquecidos, medo de perder o controle, medo de não serem mais necessários. Então, eles te dão presentes, conselhos, afeto, mas sempre com uma linha invisível. Não cresça além de mim. Eles não dizem isso, mas sentem. E sua alma sente também. Algo em você encolhe quando está perto dessas pessoas, como se tivesse que esconder suas vitórias, diminuir sua alegria, suprimir sua clareza, porque elas só sabem lidar com a sua dor, não com o seu poder. A mentira disfarçada de bondade tem cheiro de proteção, mas gosto de prisão. Ela se apresenta como ajuda, mas cobra um preço, sua lealdade emocional, sua dependência, sua obediência inconsciente. E você muitas vezes aceita, porque desde cedo aprendeu que ser amado é ser grato, que quem te ajuda está acima do questionamento, que quem faz tudo por você não pode estar errado. Mas Carl Jung diria que é exatamente aí que mora o perigo, quando a moral se torna absoluta, quando alguém se vê tão bom, tão justo, tão correto, que se torna cego para sua própria escuridão. Pessoas assim não reconhecem que te sufocam, porque na história delas elas são as salvadoras, e você o ingrato, o rebelde, o confuso, o frio, o egoísta. Elas constroem narrativas onde você é o problema por ter despertado, por ter se afastado, por ter dito chega. Elas não enxergam que a sua dor não vinha da falta de afeto, mas do excesso dele usado como manipulação. Essa é a profundidade da mentira simbólica. Ela não precisa ser falada para ser real. Ela se instala nos gestos, nos olhares, nas frases com subtexto. Eu só me preocupo com você pode significar: eu não confio na sua capacidade de decidir. Eu só quero te ajudar pode significar: eu não suporto ver você crescendo sem mim.
E se você aponta isso, o jogo se inverte. Você vira o ingrato, o agressivo, o insensível, porque ousou tirar a máscara de quem só queria continuar sendo visto como perfeito. Mas a verdade, uma vez enxergada, não volta atrás. Você pode até tentar voltar ao personagem, ser o filho obediente, o amigo disponível, o companheiro compreensivo. Mas algo dentro de você já mudou. E esse algo não se cala. Ele começa a te incomodar nos pequenos gestos, em cada conversa em que você sente que está se traindo, em cada silêncio em que você gostaria de dizer, isso não me serve mais. E é aí que nasce o início da cura. Quando o desconforto de se mentir é maior que o medo de ser rejeitado. Destruir essa mentira exige um ato interno. Não é um confronto externo. Não é provar que o outro está errado. É parar de tentar salvar relações baseadas na sua submissão. É entender que quem realmente te ama vai sofrer com a sua mudança, mas vai respeitá-la. Vai sentir dor, mas não vai te sabotar. Vai precisar de tempo, mas não vai te fazer regredir. Porque amor verdadeiro não tem medo da sua liberdade. Não tem medo da sua evolução. Carl Jung chamava esse processo de assimilação da sombra. Quando você reconhece o que há de escuro, manipulador, ferido, em você e no outro, e ainda assim escolhe ser inteiro, não perfeito, inteiro. E a inteireza assusta, porque ela não cabe nos papéis sociais, não agrada a todos, não é domesticável, mas ela é a única forma de viver em paz consigo mesmo. A mentira emocional que te prende é a mesma que te ensinou que ser bom era se anular, que amar era ceder até doer, que perdoar era esquecer o que te destruía. Hoje você pode dizer não, sem gritar, sem drama. Apenas não. Porque sua paz vale mais do que a aparência de harmonia. Porque sua verdade vale mais do que qualquer personagem. E quando você faz isso, algo muda. Não fora. Dentro. A alma se expande. A respiração volta. A ansiedade se dissolve. Porque finalmente você parou de mentir para o único ser que importa. Você mesmo. A pior prisão é aquela em que você ainda sorri, em que você ainda agradece, em que você ainda chama de amor. Carl Jung dizia que onde há repressão, há doença, e isso vale também para as emoções não ditas, as verdades silenciadas e as relações baseadas em desequilíbrio. Durante muito tempo você não percebeu. Acreditou que o desconforto era culpa sua, que sua insatisfação era falta de gratidão, que o mal-estar era exagero. Afinal, quem te amava tanto assim não podia estar te fazendo mal, certo? Errado. A bondade não dói. O afeto verdadeiro não anula. O amor real não exige que você se esconda para ser aceito. E no fundo você sempre soube. Mas era mais fácil continuar fingindo. Porque reconhecer que o outro nunca te viu de verdade exige que você também encare o quanto deixou de se ver. A mentira da bondade é sustentada pela sua necessidade de pertencer. Você tolera, engole, recua, tudo para não romper. Porque romper parece egoísmo, mas Jung nos mostra que o verdadeiro egoísmo é viver mentindo para manter laços mortos. Você não deve nada a quem te usou como espelho, que só te valorizava quando você refletia a imagem que o outro queria enxergar, que te elogiava quando você se diminuía para caber, que te apoiava quando você era previsível, contido, frágil. A hora que você começou a se fortalecer, veio o desconforto, a crítica sutil, o distanciamento, a sabotagem disfarçada de conselho, porque seu crescimento denuncia a estagnação do outro, e é por isso que muita gente prefere manter você pequeno, não por maldade, mas porque seu despertar obriga os outros a olharem para as próprias mentiras. E a maioria não quer isso. A maioria quer manter a ilusão. Quer continuar sendo o bonzinho, o indispensável, o mártir. E você, ao se libertar, quebra esse ciclo. Você mostra que é possível viver fora da culpa, fora da manipulação, fora do afeto condicionado. Mas prepare-se, a verdade cobra um preço. Você vai perder gente, vai perder aplausos, vai perder o papel confortável de quem era tão legal. Mas vai ganhar algo que não tem preço: clareza, paz,
respiração, presença. Vai parar de caminhar em ovos, vai parar de medir cada palavra, vai parar de sorrir quando quer gritar. E isso, meu amigo, é o início da liberdade. A liberdade emocional começa quando você decide que não vai mais se trair para manter a ilusão de harmonia. Carl Jung dizia que o processo de individuação exige atravessar a dor de se separar do coletivo, de sair da massa, de quebrar a máscara. Isso dói. Dói porque você foi treinado para agradar, para servir, para não incomodar. Mas agora você entende. Continuar se anulando não é bondade, é autoabandono. E ninguém será salvo pelo seu sacrifício. Pelo contrário, quanto mais você finge, mais o outro se afunda na própria mentira. Porque você vira cúmplice. Você alimenta a sombra do outro quando aceita o jogo. Chegou a hora de quebrar isso, de parar de aceitar elogios que te mantêm preso, de parar de se culpar por querer respirar, de parar de chamar de amor o que sempre foi controle. A sua alma sabe, ela sempre soube. Mas você precisava de coragem para escutar, agora você tem. E ela não vai mais se calar. Chega um momento em que você não aguenta mais se ouvir mentindo, nem para os outros, nem para si. Você até tenta manter o personagem, o prestativo, o calmo, o que compreende tudo, o que sempre ajuda. Mas sua alma já cansou, e esse cansaço não é físico, é existencial. É um esgotamento de viver fora de si, dia após dia, fingindo que está tudo bem. Jung diria que é a sombra tentando emergir, que essa dor sem nome, essa vontade de sumir, essa angústia silenciosa, é a parte de você que foi abandonada, implorando por ser ouvida. Muitas vezes, você acredita que está com depressão, mas o que te adoece não é tristeza, é falsidade. Não a falsidade do outro, mas a sua. A que você reproduz para manter a paz, a que você reforça com cada sorriso que disfarça o incômodo, com cada tudo bem que silencia o grito, com cada acordo que você aceita sem acreditar. Não é a vida que está insuportável, é a mentira que você está sustentando com os ombros, e eles estão quebrando. A verdade não pesa. O que pesa é o disfarce, o esforço constante de se encaixar num molde que já não te serve. E você sente isso nas relações, nos lugares, nos hábitos. O que antes parecia aceitável agora te causa enjoo. Não há mais prazer em agradar, não há mais gratidão em servir, porque você percebeu. Isso nunca foi amor, foi medo de ser rejeitado, medo de ficar sozinho, medo de não ser bom o suficiente para ser amado de verdade. Mas agora algo mudou. Você não quer mais aplauso, quer paz. Não quer mais admiração, quer verdade. E para isso, você vai ter que decepcionar algumas pessoas. Vai ter que quebrar imagens. Vai ter que dizer não onde antes sorria. E sim, vai doer. Porque a mentira construiu laços, construiu dependências, construiu rotinas. Mas tudo isso era baseado em uma versão sua que já não existe mais. Carl Jung dizia que o processo de individuação é solitário, porque você deixa de ser o que os outros esperam para se tornar quem realmente é. E isso assusta, isso desestabiliza, porque a verdade é incontrolável. Ela não agrada, ela não negocia, ela apenas revela. E quando você começa a viver por ela, muita coisa cai. Máscaras, personagens, relacionamentos inteiros. Você vai ver quem realmente te amava e quem só amava o papel que você representava. Vai descobrir quem te respeita e quem só te usava como espelho. Vai entender que ser querido muitas vezes significava ser manipulável. E aí vem a raiva. Raiva por ter permitido tanto, por ter se dobrado tanto, por ter aguentado tanto. Mas essa raiva é sagrada, porque é o fogo que purifica, que transforma, que devolve o eixo. Não reprima, sinta, honre. Deixe ela te mostrar onde você se perdeu, porque é nesse ponto que começa o retorno para si mesmo, para a voz que você ignorou, para a força que você silenciou, para a verdade que você sempre soube, mas teve medo de encarar. Esse retorno é o que Jung chamaria de reintegração, a volta da alma para o centro,
a reunião das partes fragmentadas. E isso não é um evento, é um processo, um renascimento lento, solitário e absolutamente necessário. Você não precisa fazer barulho, não precisa confrontar o mundo, só precisa parar de fingir, parar de sorrir quando não quer, parar de responder quando tudo em você diz chega, parar de tentar ser o que esperam. A verdade não exige performance, ela só exige coragem. Coragem para ser. E quando você começa a ser, tudo muda. A qualidade do seu silêncio, a intensidade do seu olhar, a firmeza das suas decisões. Você começa a ocupar um espaço diferente, um espaço seu. E quem não consegue lidar com isso, se afasta. E tudo bem. Porque agora, pela primeira vez, você não está mais sozinho. Está com você. Você passou a vida inteira tentando ser bom, ser aceito, ser compreendido. Mas chegou a hora de parar de buscar aprovação e começar a buscar verdade. Porque a mentira mais destrutiva não é a que os outros te contam. É a que você repete para continuar sendo amado. Carl Jung dizia que a cura começa quando aceitamos quem realmente somos. E aceitar não é se conformar, é parar de fingir. É abandonar o esforço exaustivo de parecer perfeito para finalmente respirar como um ser humano inteiro. Com luz e sombra, com força e fragilidade, com amor e limites. Você não precisa mais carregar os papéis que te deram. Você pode deixá-los no chão, pode desapontar, pode ser mal interpretado, pode ser visto como egoísta, porque o que está em jogo não é sua imagem, é sua alma, e ela cansou de pedir permissão para existir. O silêncio que você está prestes a fazer não é vazio, é maturidade. É ele que afasta os ruídos da manipulação. É ele que revela quem realmente fica quando você não mais cede, quando você não mais sorri por obrigação, quando você não mais aceita elogios como algemas. Esse silêncio é o som do seu retorno, o som da sua presença voltando ao próprio corpo. Algumas pessoas vão dizer que você mudou, e elas terão razão. Você finalmente deixou de ser o que esperavam, e isso é o maior sinal de crescimento. Você não nasceu para manter tudo em equilíbrio, nasceu para viver em verdade. E às vezes, isso desequilibra tudo o que era falso. Você foi leal demais às mentiras dos outros. Agora, seja leal à sua liberdade. Seja fiel à sua intuição. Seja devoto da sua própria alma. Porque ela sempre soube. A bondade que te sufoca não é amor. O afeto que te cala não é cuidado. O carinho que te aprisiona não é virtude. É controle. E você está pronto para ver além disso. Quando você para de fingir, o mundo te estranha. Pessoas que diziam te amar começam a reclamar do seu silêncio. Relacionamentos antes perfeitos ficam tensos. Situações que pareciam estáveis desmoronam. Mas o caos não é sinal de erro. É sinal de verdade emergindo. Carl Jung dizia que a alma se revolta quando vivemos em desacordo com ela. E essa revolta, por mais desconfortável que pareça, é um sinal de que você está voltando para o eixo. Você não precisa justificar sua mudança. Não precisa convencer ninguém. A verdade não pede explicações. Ela apenas exige presença. E agora, você está presente. Pela primeira vez em muito tempo, você se escuta antes de responder. Sente antes de concordar. Respira antes de se entregar. E isso por si só já é uma revolução. A mentira disfarçada de bondade só funciona com quem ainda precisa de aprovação. Quando você rompe essa dependência, você se torna livre. E por isso, perigoso. Porque não pode mais ser controlado por elogios, por chantagens emocionais, por gestos generosos que cobram obediência. Agora sua bússola está dentro, e ela não erra. Ela pode te levar por caminhos solitários, mas são caminhos reais, caminhos de quem está inteiro. Você vai perder muitas coisas, mas nenhuma delas era realmente sua. Só permanece o que te reconhece. Só fica o que te vê de verdade. Só floresce o que não exige sua traição como preço. E isso basta. Carl Jung não prometia um caminho fácil, mas ele apontava para algo inegociável. A paz de ser quem se é.
mesmo que isso custe tudo que foi construído em cima de mentiras. E sim, vai custar. Mas o que vem depois é liberdade.